Boa noite, irmãos. Somos de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Chegamos então ao capítulo 12 da nossa carta, a carta de Paulo aos Romanos, e nosso tema de hoje, somos de Deus. Diz o texto então: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos primeiros 11 capítulos da sua epístola, como nós já vimos, o apóstolo Paulo focalizou o fato da salvação do homem pela misericórdia e pelo amor de Deus. Tratou de fatos reais, porém fatos que estão na esfera espiritual, né? Fatos que não se veem com relação àquilo que Deus fez por nós e aquilo que ocorreu na nossa vida com a nossa união em Cristo. Fatos que não podem ser vistos nem ouvidos, mas que certamente devem fazer parte da experiência cristã de todo filho de Deus. Assim, esses fatos, ainda que estejam no mundo espiritual, têm manifestações práticas e visíveis em nossa atual existência como crentes. Enquanto que estamos nesse mundo, esses fatos estão aí envolvidos em nossa vida diária aqui. É precisamente dessas manifestações visíveis e concretas, resultantes dos fatos sobre o Evangelho que Paulo já nos ensinou, é que Paulo passa agora a tratar nessa nova sessão da sua epístola, ou seja, a prática de tudo aquilo que ele já nos ensinou sobre o Evangelho, ou seja, o que o Evangelho na prática produz ou deve produzir em nossas vidas. É totalmente compreensível e significativo que Paulo não tenha colocado essa sessão agora de 12 até 15, 13, no começo da sua carta, mas agora sim no fim, né? Pois essa sessão agora que ele inicia trata especificamente das boas obras, ou seja, do que nós vamos produzir em virtude daquilo que Cristo fez por nós, em virtude da nossa união com Cristo. Assim sendo, se ele tivesse concebido as boas obras como base da justificação, não há dúvida que teria colocado essa sessão de agora no início da sua carta e não agora no final. Mas ele as concebe não como a causa, mas como resultado, ou seja, as boas obras não nos salvam, mas elas são resultado da vida daqueles que já são salvos. Assim, como fruto da justificação, não aquilo que procede, mas como aquilo que segue o favor de Deus. Ou seja, que nós somos salvos, que nós não somos salvos pelas boas obras, mas que somos salvos pela graça de Deus para realizar as boas obras, como ele diz a Efésios, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 11. Assim somos salvos pela graça de Deus, mas para realizarmos as boas obras que Deus já tinha até determinado antes da fundação do mundo, ou antes mesmo que tivéssemos sido salvos. Assim, enquanto que o homem, no seu orgulho, imagina que possa produzir as boas obras que o farão merecedor das bênçãos de Deus, o crente, que foi alcançado pela graça, como Paulo, tem tido a experiência de ser, assim, resgatado do presente século, que é mau, pela simples graça de Deus. Pela fé, sabe com absoluta certeza de que tudo o que é, como cristão, deve-o a esse amor de Deus, que o salvou, fruto, daquilo que Deus proporcionou, não poupando o seu filho do sacrifício, entregando ele para morrer naquela cruz, como Paulo nos explicou durante toda a sua carta e principalmente no capítulo 5 da sua carta, provendo assim o único meio pelo qual poderíamos ser salvos, tanto juridicamente, como ele nos ensina em Romanos capítulo 1, ali dos versos 18 até chegar ao capítulo 5, dessa questão jurídica da salvação, ou seja, da justificação, no ato que Deus nos declara justo pela fé em Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Cristo, e também eticamente, como ele vai tratar a partir do capítulo 6, que é a questão de sermos salvos do poder do pecado. Assim sendo, somos salvos juridicamente e também eticamente, ou seja, salvos da punição do pecado, como nós já vimos, e salvos do poder do pecado, ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nossas vidas. E ainda, que futuramente,
embora que isso já é real para Deus, seremos salvos também da presença do pecado no nosso estado de glorificação, ou seja, quando formos glorificados, então totalmente seremos livres do pecado. A este amor, o crente responde com amor. A este ato de graça, o cristão responde com gratidão. Esse amor e essa gratidão são o motivo e a força dinâmicas, ou seja, o único motivo e a única força que pode nos impulsionar a viver e agir como devemos viver e agir, sendo cristãos, sendo discípulos de Cristo. As boas obras, portanto, são a expressão do Espírito que estabelece entre o homem que tem sido salvo pela fé e Cristo, o Salvador que o salva por amor, e assim os não esforços que o homem faz com o fim de merecer o céu. Ou seja, nessa relação entre nós e Cristo, nós entendemos que foi Cristo quem nos salvou, foi a obra de Cristo que nos salvou, e assim brota e deve brotar no nosso coração essa gratidão, uma resposta ao amor de Deus, amando a Deus e tendo uma atitude de gratidão para com Ele. Nasce assim então esse espírito de amor e gratidão, e não um espírito egoísta e orgulhoso do qual os homens pecadores vivem e desenvolvem no seu dia a dia. Paulo inicia então essa sessão com uma mescla de súplica e também de autoridade, como se ele estivesse nos pedindo, mas também nos ordenando esse início, nessa sessão. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, as pessoas que Paulo está a exortar ou irá exortar, ele os chama de irmãos, conscientes que está, das tensões existentes entre judeus e gentios na igreja de Roma, e não somente na igreja de Roma, Tal tensão entre judeus e gentios era muito marcante no início da igreja, já que havia uma participação grande dos judeus, então havia essa tensão, não só na igreja de Roma, mas em todas as igrejas da igreja primitiva. Sinais que Paulo mostra e que aparecem por toda a carta, desses confrontos, dessas pequenas desavenças que haviam entre os crentes judeus e os crentes gentios. Mas, especificamente, Paulo trata disso nos capítulos de 9 a 11, quando volta a tratar mais especificamente com os judeus, e também ainda vai voltar a falar sobre isso no capítulo 14, no final do 14 e parte do capítulo 15. Mas agora, porém, enquanto desenvolve esse seu apelo, esse seu pedido, e mais que um pedido, talvez uma ordem, a distinção entre os ramos naturais e os ramos enxertados na oliveira se torna de menor importância, Somos assim todos irmãos e irmãs pertencentes à família única e internacional de Deus. Todos têm, portanto, exatamente a mesma vocação, ou seja, sermos como Cristo, para sermos povo de Deus, santos, comprometidos, pessoas humildes, pessoas amorosas e conscientes do seu Deus e do relacionamento que tem que ter com seu Deus. Em segundo lugar, o motivo do apelo de Paulo é indicado pelo uso que ele faz da conjunção portanto e por sua referência às misericórdias de Deus, uma expressão hebraica aí que, assim usada no plural, ainda dá uma ênfase maior, reflete assim as muitas e variadas manifestações da misericórdia divina. Paulo passou aí 11 capítulos, falando sobre as misericórdias de Deus, que basicamente é o Evangelho, O Evangelho é exatamente isso, A demonstração da misericórdia de Deus aos pecadores indignos e indesculpáveis, pela qual, através da sua misericórdia, nos dá o seu Filho, para que possa morrer no nosso lugar, justificando-nos graciosamente pela fé, enviando assim um Espírito, o seu Espírito de vida, e tornando-nos filhos de Deus, ou seja, seus filhos. Se há uma palavra-chave, para Romanos capítulo 9 a 11, como nós vimos, essa palavra é misericórdia. Então, como Paulo, nos capítulos 9 a 11, que são os capítulos anteriores aí que nós vimos, tem essa ponto aí, a culminante, que é a questão da misericórdia, nada mais natural que ele apele agora para a misericórdia, para estar nos convocando, nos desafiando e muito mais que isso, nos obrigando a viver de acordo com aquilo que fomos chamados, ou seja, chamados para sermos filhos, chamados para sermos servos,
chamados para estar seguindo a Cristo. Afinal, a salvação não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ele deixou bem claro isso no capítulo 9, verso 16. Além disso, assim como os desobedientes gentios agora receberam misericórdia, assim também Israel, igualmente agora no momento desobediente, receberá misericórdia ainda no futuro, como ele finaliza no capítulo 11, no verso 30. Pois Deus colocou todos em desobediência para exercer misericórdia para com todos. 11:32. Pois, considerando as misericórdias de Deus, capítulo 12, verso 1 aí, Paulo começa essa sessão e ele lança assim então o seu apelo ético, ou seja, um apelo a que nos conformemos então com a vontade de Deus, já que estamos em Cristo, estamos em Deus e devemos viver de tal forma. Ele sabe de experiência própria que não há motivação maior para viver uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Quanto mais nós reconhecemos que não merecemos nada, que fomos alcançados e só fomos salvos pela misericórdia, mais então brotará no nosso coração o amor e a dedicação ao nosso Deus. Como o próprio Senhor Jesus disse certa vez, quanto mais sentimos que fomos perdoados, mais seremos capazes de amar. Assim, como disse Thomas Skin, e de fato expressa muito bem isso, no Novo Testamento, religião é graça. E ética, ou seja, o que é compatível com a nossa religião, é a gratidão, ou seja, reconhecer que somos fruto da misericórdia de Deus e devemos assim expressar todo o nosso amor e gratidão a Ele. Não é à toa que no grego a palavra charis significa tanto graça como gratidão, ou seja, na verdade vem da mesma palavra. A graça de Deus, longe de incentivar ou condescender com o pecado, é a fonte, na verdade, e o fundamento de uma conduta íntegra, uma conduta compatível com o fato de dissermos que somos, assim, filhos de Deus. Lança Paulo, então, o seu apelo agora e apela para a nossa atitude ou nossa resposta ao amor de Deus através das boas obras que Deus já tem preparado para as nossas vidas. Obras essas que não serão realizadas em nossas e por nossas vidas se nós cruzarmos o braço e não nos dispormos a ter uma atitude de seguir a Cristo, de nos dispor a Cristo, uma atitude de estarmos caminhando com Cristo. Assim, nesses primeiros 2 versos, Paulo vai nos dar aí as atitudes que nós precisamos para realizarmos as nossas boas obras, para vivermos de forma compatível ao amor de Deus, dando uma resposta a esse amor, uma resposta de amor e gratidão ao amor e à graça de Deus. Assim queremos ver rapidamente com os irmãos, nesses 2 versos, essas atitudes que precisamos ter. Primeira atitude, então, verso de número 1, precisamos dedicar o nosso corpo a Deus. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apelo é para que dediquemos nosso corpo ao serviço de Deus. Essa exortação tem como base, como já vimos, as misericórdias de Deus. Que quer dizer, devido ao que Deus tem feito por nós, tendo misericórdia e nos salvando por meio de Cristo, nós também devemos dedicar, oferecer nossos corpos para servi-lo. O corpo aí é o instrumento do Espírito. Sem o corpo, o nosso espírito, o nosso ser, não pode se manifestar nesse mundo. Sem ele não poderíamos atuar nesse mundo. É por meio do corpo que temos o contato com a terra em que nós vivemos. Com ele nós vemos, nós ouvimos, sentimos, gostamos, nos movemos, trabalhamos e tudo que envolve a vida neste mundo fazemos com o nosso corpo. É o corpo que nos capacita então para fazer a nossa obra no mundo, ou seja, enquanto estamos no mundo, é através do corpo que vamos realizar as boas obras, realizar a obra que Deus tem para que possamos realizar enquanto estamos aqui. Esse corpo é que devemos dedicar ao Senhor, que nos comprou, e se nos comprou, comprou-nos como um todo, com o seu sangue, com o seu precioso sangue. Assim, Paulo nos ensina aqui em que consiste especificamente essa dedicação. É um sacrifício, uma oferta a Deus, um entregar, um se oferecer a Deus.
No Antigo Testamento, um sacrifício tinha dois propósitos, bem distintos. O primeiro era expiar o pecado, e o segundo era expressar a gratidão e devoção para com Deus. Ou seja, ou se fazia um sacrifício pelo pecado, ou se fazia um sacrifício de gratidão, de louvor, de honra a Deus. Assim, em nosso caso, naturalmente, o sacrifício do nosso corpo não pode ser para expiar o pecado, pois é algo que somente Cristo pode fazer. Mas tem, claro, o propósito de expressar a gratidão e devoção do nosso coração a Deus. Assim devemos servir por gratidão. Nossas vidas, nossos corpos, todos os nossos poderes, empreguemos ao serviço de Deus, dediquemo-nos diariamente ao cumprimento da vontade divina. Assim estamos ofertando nosso corpo em sacrifício ao Senhor. O apóstolo aqui assinala 3 qualidades que caracterizam esse sacrifício ou a nossa oferta, a oferta do nosso corpo, uma das quais é o oposto ao sacrifício do Antigo Testamento, enquanto que as outras duas são semelhantes. A primeira, que é oposta ao sacrifício do Antigo Testamento, é que o nosso sacrifício é um sacrifício vivo, enquanto que aqueles que eram feitos no Antigo Testamento eram através da morte, ou seja, sacrifícios mortos. Certamente implica aí um sacrifício de dor, uma entrega, um sacrifício que, em suma, se resume em nossa cruz, ou seja, tomarmos a nossa cruz. Nisso está o sacrifício, uma dedicação de nossas vidas não nos ofertando a vida, mas ofertando a nossa vida, ofertando a nós mesmos ao Senhor, a vida que temos nesse mundo, que não deve ser vivida para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e restou, como Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios 5,15. Então, o ofertar, o sacrificar, o nosso sacrifício vivo é oferecer a nossa vida, nos oferecermos a Deus para que Ele possa usar a nossa vida conforme Ele apraz. Em segundo lugar, ele diz que é um sacrifício santo. Todo animal que era oferecido no sacrifício do Antigo Testamento era um animal sem defeito, um animal perfeito. Assim, Deus não pode usar um corpo que é manchado pelo mal. É necessário que, uma vez santificados por Deus, nos conservemos limpos, separados do mal, dedicados, santificados a Deus e ao serviço de Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 6,19. Assim, nós não somos mais escravos do pecado, mas nos submetemos em servidão a Cristo. E por fim, um sacrifício agradável a Deus. No Antigo Testamento, quando o sacrifício era aceito, o texto diz que ele era de cheiro suave a Jeová, ou seja, um aroma que agradava a Deus, que chegava até o trono da graça de Deus. E o mesmo acontece quanto ao uso do nosso corpo. Ele deve preencher esses requisitos, e quando ele o preenche, cumpre então a vontade de Deus. E assim, cumprindo essa vontade de Deus que é expressa na sua palavra, nos tornamos assim agradáveis ao Senhor e diante do Senhor com o nosso sacrifício, com a nossa vida. Paulo então finaliza dizendo que esse é o nosso culto racional. O que quer dizer isso? Oferecido pela razão, não realizado de maneira mecânica ou puramente emocional, mas uma resposta lógica ao muito que Deus tem feito a nosso favor, ou seja, algo pensado, algo que nós meditamos, ou seja, chegamos à conclusão que temos muito de gratidão a oferecer a Deus, de louvor a oferecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Esta expressão aqui é equivalente a um culto espiritual, um ato de adoração oferecido pela parte espiritual do nosso ser, mas que precisa ser manifesto através do nosso corpo, em resposta ao amor do nosso Pai. O culto, assim, um culto verdadeiro, um culto do qual Deus se agrada, é esse nosso viver diário, consagrado ao Senhor, consagrado a Deus, um atuar constante por meio do nosso corpo, de forma que nosso corpo, nossa mente, nosso coração sejam consagrados a Deus, porque foram conquistados por Ele e assim pelo Senhor, pelo sacrifício do nosso Senhor, e assim possamos expressar nossa gratidão, nosso amor a Deus através
do nosso viver, do nosso agir diário, do nosso agir do dia a dia, das coisas que fazemos diariamente. Somos de Deus, devemos viver para Ele. Segunda atitude que Paulo nos desafia aqui, praticamente nos ordena a ter, para que possamos estar realmente amando a Deus e servindo a Deus e ter uma resposta positiva de gratidão a tudo que Ele tem feito por nós, é transformarmos pela renovação da nossa mente em Deus. Verso 2, o texto diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a nossa vida se conforme à vontade do Senhor e seja assim um sacrifício vivo, santo e agradável de que Paulo está aqui nos falando, é necessário conhecermos a vontade do Pai, conhecermos a vontade de Deus. Essa conformação à vontade de Deus tem um aspecto aqui, como Paulo vai nos descrever, negativo e um positivo. Negativamente falando, nós não devemos nos conformar com esse século. Esse século, ou o mundo que Paulo está se referindo, é o mundo em que vivemos, ou seja, um mundo perverso do qual Cristo nos tem livrado por sua morte, como diz Paulo em Gálatas 1:4, e do qual temos saído, fomos resgatados, fomos transportados do império das trevas para o império do Filho no seu amor. É o meio em que nós vivemos, o meio em que estamos, a atmosfera em que nós vivemos, ou que as pessoas vivem como pecadores divorciados de Deus. Inclui tanto um conjunto circulante de pensamentos, opiniões e máximas, tanto quanto as especulações e esperanças e impulsos, os fins e aspirações, ou seja, toda a moda, tudo o que dita o mundo, tudo o viver do mundo, ou seja, como o mundo vive, como é guiado pelos seus próprios impulsos e desejos egoístas e carnais, com a sua tendência moral ou imoral de ser guiada, se rebelando constantemente contra Deus. A palavra aqui, conformar-se, significa adotar uma expressão exterior que não é moldada segundo alguma coisa, não é moldada segundo o seu próprio ser, mas é moldada segundo algo externo, né? Uma coisa que nós vemos, uma coisa que nos espelhamos. A expressão exterior há uma expressão exterior que não procede do nosso próprio interior, não representa a nossa própria pessoa, a nossa própria natureza, mas que se adota de fora. É o contrário de ser íntegro, né? Íntegro é você ser externamente o que você é de fato, enquanto que se conformar com o mundo, como cristãos, se nós nos conformamos com o mundo, é tomar uma forma que na verdade não é a nossa, é nos conformar com uma coisa que nós não somos, porque se somos de Cristo, se estamos em Cristo, nós temos Cristo em nós, é Cristo que deve ser o nosso interior, é Ele que está preenchendo-nos. Se nós nos conformamos com o mundo, estamos tomando uma forma que não é a nossa original, não é aquilo que está no nosso coração, não é aquilo que Deus tem colocado em nós. Assim, não devemos ter atitude. Paulo então diz, não nos conformemos com esse mundo, com esse século, né? Não conformar então com esse século significa não seguir o mundo, não permitir que ele forme a nossa personalidade. O mundo do pecado já não deve dar-nos forma, não deve exercer influência na formação do nosso caráter. Positivamente, né, voltando aqui, Paulo vai nos desafiar, devemos transformar-nos. Uma transformação exterior que se conforma, ou é a expressão de uma realidade interior, ou seja, nós não nos conformamos com esse século porque nós não somos mais desse século. Aquele que está em nós é Cristo, aquele que está moldando o nosso exterior é Cristo. Se nós nos conformamos com esse mundo, não somos íntegros, não estamos tomando a forma que de fato somos. A atitude então é nos conformar com aquilo que somos. Se somos de Cristo, se Cristo está sendo formado em nós, a posição exterior, ou seja, o que nós devemos aparentar exteriormente é Cristo. Então, essa é a transformação que deve ser realizada em nós. Essa transformação é realizada pela renovação do entendimento, ou seja, da mente. Essa renovação envolve, por um lado,
a ação do Espírito, é fato, né, que nos regenera, que no novo nascimento coloca em nós e nos capacita, né, a sermos espirituais e a discernir espiritualmente as coisas. E assim, por outro lado, podemos agora ouvir a palavra de Cristo e, com o entendimento, estarmos desenvolvendo em nós a mente de Cristo. Ou seja, podemos agora ver Cristo em nós e podemos assim nos conformar com Cristo, tomar a forma de Cristo, assim assumir a natureza que de fato temos hoje, ou seja, sermos como Cristo, ver as coisas e entendê-las como Cristo as vê e assim poder colocá-las em nossa vida, no nosso viver diário. Esse faz parte do nosso oferecer-se a Deus, de nos sacrificar a Deus, ou seja, estarmos nos amoldando, nos assemelhando a cada momento em Cristo, sermos lapidados à forma de Cristo. Parece que nós, seres humanos, somos por natureza imitadores, né? Nós temos a necessidade de ter alguém para copiar, ter um modelo a seguir. Assim, necessitamos de um modelo para nos pautar, para copiar. E o que temos na nossa realidade são apenas dois modelos que podem ser seguidos. Paulo apresenta: ou nós seguimos o presente século, ou seja, seguimos a tendência do mundo, ou seja, como os pecadores vivem, ou nós nos voltamos para Deus e vivemos segundo a vontade de Deus, segundo o modelo que Deus tem. E esse modelo que Deus tem é o que Paulo vai dizer que é a vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. O propósito, então, da transformação pela renovação da mente é para que possamos experimentar, porque se nós não permitirmos que Cristo se torne também, não esteja só no nosso coração, mas se torne também o nosso ser, o nosso exterior, ou seja, se as nossas atitudes não forem se conformando com Cristo e tomando a forma de Cristo, nós não seremos capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos nos conformar, nos transformar então pela renovação da nossa mente, ou seja, ter a mente de Cristo, ver como Cristo, sentir como Cristo, pensar como Cristo, desejar como Cristo, estarmos andando nos passos de Cristo. Essa vontade de Deus que é boa, ela é boa porque ela é livre de todo mal. Ela é assim, de tal forma que vai nos beneficiar em tudo, né? E assim é benéfica para todo aquele que a obedece. É agradável porque satisfaz, ou seja, é aquilo que nós necessitamos, é aquilo que vai nos preencher, é aquilo que vai preencher o vazio que há em nós, porque só pode ser preenchido por Deus, por Cristo em nós. Assim, essa vontade de Deus é agradável e é também perfeita. Perfeita por quê? Porque ela completa e cumpre o ideal divino em nós e assim, através de nós, ao realizarmos então as boas obras que Deus tem preparado para nós. Essa vontade de Deus é a que devemos, como cristãos, realizar na nossa vida diária, ou seja, sermos cristãos, pequenos cristos, andando por aqui, ou seja, as pessoas não precisam só, é comum dizendo, né? Temos Cristo no coração, mas se temos no coração, Ele deve também ser visto em nós, no nosso rosto, no nosso agir, no nosso andar, no nosso falar, no nosso se vestir, em tudo que fazemos nesse mundo. Ele precisa ser visto, se Ele está no nosso coração. Assim, é o que também nos capacita para usar o nosso corpo nesse mundo, enquanto estamos no mundo, vivendo de modo que a nossa vida glorifique o nosso Criador, glorifique aquele que por nós morreu e ressuscitou, dando a sua vida por nós, para que pudéssemos ser salvos e sermos feitos assim filhos de Deus. Somos então de Deus. Nossa vida só encontra sentido se estivermos fazendo a vontade daquele que por nós morreu e por nós ressuscitou, dando sua vida por nós. Deus abençoe a todos, tenhamos uma abençoada semana, que a graça de Deus nos acompanhe.